A minha família, né, meus pais, a família toda minha por parte de pai, tem essa ligação muito forte com a religião de matriz africana, né? Mas uns com a questão da Umbanda, outros na questão do Candomblé. E quando a minha mãe engravidou de mim, ela e meu pai serviam, né? Não trabalhavam diretamente, mas frequentavam muito ali e serviam essas entidades, né? E uma das entidades que manifestavam lá tinha o nome de Janaína. Então, quando a minha mãe engravidou, né? Ela não sabia ainda o sexo e a entidade falou para ela, ó, é uma menina. E ela falou, vou botar o seu nome nela. E, então, por isso que o meu nome é Janaína. É um nome que foi dado pela minha mãe sem entendimento, né, a uma entidade que ela servia. Então, eu nasci e cresci dentro desse meio, né, de sessões, de trabalhos, de ofertas, oferendas. Fui batizada numa cachoeira pelas entidades. Então, eu cresci vendo aquilo ali. E eu sabia que quando eu chegasse ali à maioridade, eu estaria bem mais envolvida, porque eu estaria apta a servir ali, né? Então, apesar de ter essa conexão muito forte, ao longo da minha vida, né, com as minhas amizades ali, na infância, ali, beirando a adolescência, eu participei de algumas pequenas células que tinham próximo à minha casa, de algumas igrejas. Eu lembro que quando eu tinha uns 12, 11 anos, uma amiga minha era da igreja, me chamava para ir na célula lá na casa dela. Então, eu sempre, de uma forma ou de outra, ali, ouvia um pouco da palavra e gostava, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, sempre fui muito mergulhada no estudo, me formei, né? Tenho especializações, porque eu sou uma pessoa que eu amo ler, né? Leitura, para mim, assim, é conhecimento, eu tenho sede de aprendizado. E aí eu gostava muito de estar ali naqueles ambientes. Então, você vê, né? Eu criança, algumas sementes foram lançadas ali, né? Só que pelo fato da minha mãe ter me oferecido, né, para servir ali, todas as vezes que eu queria me aproximar, ir para a igreja e me envolver, eu era tolhida de certa forma. Eu falava, não vai. E aí, quando você é criança, né? Você não tá ali com a liberdade de escolher o que fazer da sua vida. Hoje a minha mãe também é serva de Deus, meus pais são servos de Deus, graças a Deus, mas naquele tempo eles não tinham esse entendimento. Então, quando eu fui crescendo, né, e entendendo e que eu quis me aproximar, eu fui tolhida, mas também não fazia questão, também não tinha muito entendimento, nem maturidade, né, para ter esse discernimento. Então, eu deixava de lado, mas algumas coisas eu fiz primeira comunhão, né, porque a maioria, né, quando você está envolvida ali na macumba, você também diz que é católico. Naquele tempo, as pessoas tinham um pouco de vergonha ainda de falar, eu faço macumba, eu sou macumbeiro. Então, eu falo, sou católico. É o que eu dizia para as pessoas, né, que eu era católica. Então, eu fiz primeira comunhão, né, participei ali, fiz perseverança, um monte de coisa. E me envolvia. Só que, assim, algumas coisas entravam em confronto. Eu sempre fui a pessoa que gosta de estudar. E aí eu lembro que, numa célula, a líder da célula na época, que era a mãe da minha amiga, falou, a gente não pode se prostrar diante de imagem, a gente não deve prestar culto a essas imagens, a gente não deve fazer imagem. Está tudo escrito lá em Êxodo 20. Então, quando eu ia para a igreja católica, eu falava, ué, mas está escrito que a gente não pode ter imagem. Por que meus pais têm imagem? E aí eu não encontrava a resposta. Então, eu ficava sempre com aquela lacuna ali vazia que não era preenchida. E eu sou uma pessoa que eu gosto de entender as coisas, eu gosto de mergulhar no entendimento. Então, até quando eu comecei a ter maturidade e discernimento, eu comecei a questionar, por exemplo, que eu ia lá no centro, vamos supor, tá? Aí você tem o quarto de santo. Aí no quarto de santo tem um mundo de imagens, né? De entidades. Aí tinha a imagem lá de um homem mulato, com um tridente e chifre. E eu pensava assim, ué, como que isso aqui pode ser de Deus? Se tem esse chifre, esse tridente, essa imagem
não representa Deus, sabe? Não era uma coisa que sempre ficava pairando na minha mente. Eu não encontrava respostas, mas... Ninguém te explicava, né? Ninguém me explicava. Eu também não tinha quem recorrer para buscar o conhecimento. A Bíblia era muito complexa para mim, né? Adolescente ali, como isso? E aí, quando você vai questionar dentro dali da macumba, né? Falar, é porque é assim e acabou. Você não é muito ensinado, você não tem... muito onde... Naquele tempo, não tinha internet como tem hoje. Né? Eu tenho hoje 38 anos e você não tinha tanto acesso. Eu lembro que a internet era discada, né? Na minha época de adolescente, você entrava de madrugada porque era mais barato você conectar e ficava fazendo aquele barulhinho, né? Para poder fazer a conexão, para você conseguir baixar uma música que levava 3 dias. Então, a gente veio uma evolução na tecnologia, né? Mas a gente não tinha acesso, não tinha livros que falassem sobre isso. Hoje você tem. Então, naquele tempo, essas perguntas não eram respondidas dentro de mim. E para mim não fazia tanto sentido, mas eu fui criada ali. Então, eu entendi que aquilo ali era o meu lugar, sabe? Então, por isso que o pai e a mãe, quando tem um filho, ele tem que direcionar, porque aquilo cria uma raiz muito profunda. E para ser cortada essa raiz é muito difícil. Foi muito difícil para mim também. Mesmo a raiz do meu pai e da minha mãe ter sido ali, quando eu me converti, ainda existia um peso, né? De ficar assim, será que eu estou fazendo certo? Até você ter um entendimento, fica esse peso. Então, a minha infância girou em torno disso. E aí, quando quando eu entrei na adolescência mesmo, eu comecei a sair muito, né, com as minhas amigas. O tipo de vestimenta era uma vestimenta sexual, sabe? O tipo de foto eram fotos que tinham esse cunho de mostrar demais, sabe? É uma coisa que eu me envergonho muito hoje, que eu falo hoje, eu olho e falo assim, gente, como eu consigo usar essa roupa? Como? E você atraía muitos homens para você? Ah, sim. Eu nunca fui de ter muitos relacionamentos, mas chegavam muitas cantadas, né? Olhares, muitos convites, muitos olhares, e isso era uma coisa que era intencional, né? Porque você aprende, todas as suas amigas fazem, não tem problema nenhum fazer. Vamos junto, né? É comum. Entendi. O mundo mudou. Era isso na minha cabeça, sabe? Então, eu passei a viver nesse meio, né, de sair de noite. Apesar de ser uma pessoa que sempre gostou de ficar em casa, eu ia porque as minhas amigas estavam ali, era um meio. As amizades, né? Então, Era começou a influenciar você. Exatamente. Eu nunca fui de beber muito, meus pais nunca beberam, né? Nenhum dos dois, nem minha mãe, nem meu pai. Então, isso era uma referência para mim, né? Então, eu nunca fui de beber. Eu bebia um copinho, mas nada assim, né? Exageradamente. Para experimentar, para ficar ali com os amigos, para não desagradar, né? Então, eu ficava ali naquele ambiente, mas... Amém, irmãos? Viu aí, né? Ela de criança já foi consagrada, né? A Umbanda, onde o pai e a mãe dela, né? Mas, como ela disse no testemunho, que agora os pais e a mãe já servem a Jesus, né? A Bíblia diz que Deus não conta para Deus o tempo da ignorância, né? O que é o tempo da ignorância? É uma vida que eles tinham antes de Jesus. Porque quando a gente não conhece Jesus e a gente pratica todo tipo de pecado, e quando a gente aceita Jesus, todo aquele pecado que a gente cometeu lá atrás é jogado no mar do esquecimento, né? Porque você era ignorante, você não sabia da verdade. Agora, a partir do momento que você lê a Bíblia, é conhecedor da palavra de Deus, entende a verdade, aí você já começa a ser julgado pelas coisas que estão escritas na Bíblia. Pronto, esse daí é que é o tempo da ignorância. Mas graças a Deus, Deus transformou a vida dela e de toda a sua família, né? Que isso é o mais importante, né? A gente viu o agir de Deus em todos os setores da humanidade. Para Deus não há impossível. Amém? Não se esquece de comentar, curtir e compartilhar. Amém? Se inscreve aí para receber mais de Deus aqui de testemunho em nome de Jesus.